Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast é um espaço muito especial para mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, sobre os desafios de ser mulher e também para ajudar aquelas que querem sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, com a chegada das festividades juninas, vamos falar sobre um tema ainda muito pouco explorado: os desafios dos fogos de artifício para crianças e adolescentes com autismo e, claro, os desafios também para as mães atípicas. E por que não refletir sobre os avanços sociais, sobre os caminhos que estamos trilhando no sentido de uma sociedade mais inclusiva? Para isso, vamos conversar hoje com uma convidada muito especial, que é do jeitinho que a gente gosta. Ela aborda esse tema com profundidade e leveza. Cíntia Cardoso, psicopedagoga, mestre em educação especial, doutora em educação e em administração em saúde, fundadora da clínica Nuno Desenvolvimento e, acima de tudo, mãe de um adolescente autista. Cíntia transformou a dor em luta e hoje é uma das principais vozes do ativismo materno em prol da inclusão aqui no estado de Pernambuco. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Você já está vendo que eu vim, inclusive, com a roupa que tem tudo a ver com o tema da nossa conversa de hoje, não é? Isso. Então, para celebrar essa semana tão especial, que é a semana das festividades juninas aqui no Nordeste, principalmente aqui no estado de Pernambuco, a gente tem que trazer você, uma ativista, uma pessoa que luta pela inclusão, para falar de algo que a gente tem falado muito pouco, não é? Isso. Mas para começar, antes de tudo, eu queria, Cíntia, que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Fala um pouco sobre a Cíntia, mulher, mãe, empresária e ativista. Eu fui jogada no mundo do autismo, como todas as mães atípicas são, sem aviso prévio. Sem nenhum preparo anterior. Sem nenhum aviso prévio. O filho sonhado e esperado não veio da forma como nós estávamos sonhando. Mas o amor por ele triplicou nesse momento. Então, eu, como mãe, né, porque mãe faz tudo, mãe vira o mundo, né? Vira o mundo, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, eu recebi uma frase logo em seguida de uma médica muito bem conceituada, séria aqui em Recife, assim, papo reto: corra, você não tem muito tempo. E o que é que a mãe faz? Corre e vai. E por que ela disse corra, que você não tem muito tempo? Porque o autista, ele carrega o risco da poda neural, ou seja, os estímulos não serem absorvidos se o tratamento não iniciar de forma precoce. Tipo, no tempo certo. No tempo certo. Existe um time para isso. Existe um time para isso. Então, Nuno já tinha 4 anos. 4 anos e não falava. Ele começou com o processo normal de um bebê, balbuciando, papá, mamã, gatinho, au, au, chamando, de repente, papum, parou de falar. O que eu na época dizia, o menino ficou mudo, eu não sabia de nada, eu não tinha nenhuma informação, ficou mudo. Então, nós fomos em busca de um diagnóstico. Algumas pessoas tinham sugerido que ele tinha alguma coisa, a gente já sabia que ele tinha alguma coisa, mas foi uma precaução do meu marido em não divulgar sem antes a gente ter assim certeza, né? Existem pessoas tóxicas em todos os lugares. Sim. O diagnóstico demorou, Cíntia? Não. Foi uma médica muito experiente que deu em 20 minutos. Aqui mesmo, no estado de Pernambuco? No estado de Pernambuco. Ele é autista, corra e vai embora daqui que aqui não tem nada. O que é que a mãe faz? Corre, né? E vai. E o que significava aqui não ter nada? Na época, visão dela, nós não tínhamos profissionais especializados? Não tínhamos profissionais especializados, ainda estavam em processo de familiarização com o autismo, que depois passou para ser o transtorno do espectro,
muitas condições e síndromes entram dessa condição, por isso a palavra espectro, não é? Hoje no Brasil são 54 novas síndromes que nem nome tem. 54. Novas síndromes que nem nome tem. Então, aí ela disse aqui não tem nada não, você tem que sair, você tem que ir embora, corra e vá logo. Aí a gente não pensou, né? Se você me Tu perguntar, largou tudo. a gente largou tudo. Você é casada, inclusive, com um comissário. Eu sou casada com Não é uma assim? comissária de E como é polícia. que foi isso? Largar tudo, sair da cidade do Recife e praticamente recomeçar em outros lugares, né? A gente pensou em Nuno. A gente pensou em Nuno. Então a gente não via nada. Eu escuto hoje mães, são pacientes, as mães se tornam pacientes, né? Na minha clínica, né? Elas vêm no combo, elas são as primeiras pacientes. Sim. E a doutora, porque eu vivi o luto, eu fiquei pensando qual foi a porta que eu não entrei do luto, porque eu não estava pensando que ia ver o luto. Você nunca ouviu falar, não tinha ouvido Não falar tinha ainda ouvido nesse tal de falar luto. de luto, né? Então, assim, a gente não pensou em nenhum momento, poxa, que pena, ele veio assim, né? Em nenhum Não, momento. em nenhum momento a gente pensou o que é que tem que fazer. O que a gente O que é que tem que fazer para resolver, atacar de imediato já, né? E olha que meu marido é uma pessoa assim muito tranquila, muito serena. Inclusive, ele muito pediu centrada. afastamento Pediu do serviço afastamento, policial, né? pediu afastamento, acompanhou. Ele é a matrícula 00001 do estado para acompanhar os filhos autistas. É dele, essa matrícula. Então ele abriu a mão de qualquer coisa para dar esse atendimento. E vocês foram para onde? Saíram de Pernambuco para onde? Nossa, o mundo todo. A gente chegou aí para a Europa, para Cuba, São Paulo, voltou para a Espanha em busca do tratamento. Encontraram Encontramos bons especialistas. encontramos bons especialistas. O tratamento era muito diferente do que a gente vê no Brasil. Eu até fico um pouco constrangida de falar, porque as pessoas podem assim pensar, mas você foi para fora, você teve condição. Eu fui sem condição nenhuma. Acreditando que de alguma forma você teve mais oportunidade, Acreditando. mais recursos. Aí eu até evito assim um pouco mais para não ferir as mães do SUS, né? As mães que ficam lutando para ter o tratamento junto aos planos, é uma burocracia assim imensa. Mas aí a gente foi com a cara e com a coragem, com aquela bolinha rosa, assim, as bochechas assim, rosa, cabelo cacheadinho, assim, preto, assim, a gente foi. E você disse para mim que, na verdade, você não foi de forma abastada, você saiu daqui com 2 peças íntimas, literalmente. Peças íntimas, mas a gente tinha que ir, porque o que estava em jogo era a vida dele. O desenvolvimento. O desenvolvimento dele, né? Então, desde já eu carreguei o medo que toda mãe atípica carrega hoje, que é a finitude. Eu tenho que deixar ele bem de alguma forma. Sim. Eu até fico muito emocionada assim de falar, porque quando elas chegam para falar para mim, doutora, e quando eu for embora? Eu não penso nisso não, penso que ele tem que se limpar sozinho, tomar banho sozinho e agora é já. Vamos pensar no agora. Pensar no agora, né? Porque se você ficar carregando se eu morrer, eu penso nisso também. Claro. De vez em quando. Ele já está um homem de 16 anos, 1,82 m, gosta de mulher. Aprendeu a mentir. Ah, meu Deus, olha aí. Conta dinheiro e diz, Tereza, pague do seu. Olha aí. Mas aí, naquela época... Sabido demais. Sabido, conversa da bronca, mas é manhoso. Ontem eu fui deitar com ele na cama. Mãe, você tem que ir embora pra cama do seu casamento, aqui é meu quarto, eu sou um Esse é meu rapaz. espaço. É isso Mas mesmo. mãe, né? Mãe é um pega no pé, né? Tá gripado, ele me bota pra fora e eu entro. Ele me bota Te expulsa. Me Tem hora que tem que expulsa. expulsar a mãe É mesmo, que ele né? tá naquela fase de adolescente, ele tem o momento dele. Claro. Mãe, né? Claro. Mãe não larga, né? Então, assim, aí a gente assim batalhou muito, mas ele passou por todas as coisas terríveis que um autista passa no Brasil hoje. E o que te fez? Você foi para Espanha, foi para Cuba, São Paulo. O que te fez voltar para Pernambuco e aqui inaugurar a tua clínica? O que fez voltar foi que o dinheiro acabou. Então tinha que E voltar. a gente tinha que voltar. Você estudou fora? Estudei bastante, busquei formação, fiz trabalhos assim subalternos para pagar a minha formação.
porque eu tinha que ter conhecimento daquilo que estavam fazendo com ele e do que era o ideal para se fazer com ele, porque o tratamento lá ia acabar e a gente tinha que voltar, e o meu marido era servidor, então a gente tinha que assim voltar, então a gente voltou. Quando eu cheguei, a gente seguiu o processo normal de uma pessoa que busca o tratamento no seu plano de saúde. E não deu certo. Gente, aquilo não existia, não. Eu ficava absurda da forma como tratavam as crianças, através de mão de obra estagiária. Nada contra os estagiários, tá? Mas Mas você percebia que precisava de um pouco mais de especialidade. especialidade. E especialidade, e as pessoas ainda estavam se formando. A burocracia com os planos eram assim imensas. Teve um momento que eu comecei a perceber que Nuno começou a regredir. Tudo que eu paguei para viajar só com 2 péssimas íntimas, não posso perder. Então eu comecei a regredir. Foi quando eu implantei primeiro com ele o tratamento nos ambientes dele, em casa. Com 15 dias, Nuno começou a ler. Em 15 dias, tendo cuidado com você em casa. Tendo cuidado. Eu busquei os profissionais, pouquíssimos que já estavam com essa devida formação, e ele começou a ler. Aí foi quando eu tive certeza. Tem alguma coisa errada com esses tratamentos aqui. Então, nesse momento, você viu que tinha condições de desenvolver um método próprio. E aí, foi nesse momento que você pensou em inaugurar um... Sim, foi quando outras crianças vinham chegando. O meu marido, ele é advogado também. Aí dizia, doutor, a gente quer o tratamento do seu filho. Porque as mães já estavam se aglomerando, se agrupando nos grupos de WhatsApp. E eu também, né? Aí outras e você trocando sua experiência trocando. E elas percebendo o sucesso desse seu método. Isso, porque era um método assim direcionado para as necessidades e particularidades dele. Sim. Não era um geralzão assim, um coletivo, como a gente vê muito por aí. Ele tem características, ou seja, era um tratamento traçado de acordo com as necessidades dele. Com as necessidades individuais de Nuno. Dele. E não Nuno visto no meio de outras pessoas que também são do espectro, é isso? Não era uma coisa no coletivo, fazer assim de bolo. Não Entendi. É? Perfeito. Então a gente trabalhava. Aí eu já tinha terminado o mestrado, foi quando eu formei uma equipe, né? A gente ministrou treinamento, começou a atender. Isso tudo em nível de home care. Casa, chega lá, coloca a mesinha, sinaliza o banheiro, aqui você vai sentar, aqui você vai lavar a mão, aqui você vai se limpar, depois como é que se faz, você veste a roupa, então tudo dentro do ambiente dele, não num ambiente fictício, não é? Aí foi quando as crianças começaram a evoluir. E a darem resultado. E a darem resultado, isso em home care, a equipe andando Recife todo, Jaboatão, assim, Carpina andando. Foi quando uma pessoa quis aderir ao tratamento, aí um juiz perguntou, também caminhando à justiça, sim, e concedeu os tratamentos negados pelos planos. Foi quando o juiz perguntou, Nuno não tem sede não? E aí você disse, por que não? Aí eu tinha pânico de clínica, já tinha passado por as clínicas aqui, Aí meu marido, olha, eu tô achando que você vai ter que abrir. Você vai ter que abrir, você vai ter que parcelizar. Aí eu achei uma casa no Derby de um grande amigo meu, médico, louco, sem juízo. Chama ele pra cá, louco. Chama ele pra cá, não sei. Ela quer dizer que só trago gente louca, minha gente. Não. Será que é isso? Não, porque ele é muito assim espontâneo, né? É muito espontâneo. Imagina. Aí a gente alugou essa casa. Depois conseguiu outra, foi quando a gente implantou a Nuno, né? Núcleo de Desenvolvimento. E aí a Nuno passou a ter uma sede. Aí a Nuno passou a ter uma sede. Lá é sede de tudo, do tratamento multidisciplinar. Tem uma casa terapêutica que eu coloquei dentro dessa casa, onde tem banheiro adaptado, onde tem a sala, onde tem um quarto, onde eles aprendem a forrar a cama, a guardar, a se vestir, a se pentear, com o propósito da autonomia. Muito importante, a autonomia é fundamental, muito importante. Né? Mas, Cíntia, eu queria voltar um pouquinho na tua fala, dois termos que você utilizou. Luto. Fala um pouquinho pra gente, para as mulheres que nos assistem,
certamente várias delas também mães atípicas, ou que tem alguém da família que hoje vive esse desafio. O que é o luto? Como a maioria das mulheres que hoje você recebe e atende vivem esse luto e o que fazer para sair do luto e entrar numa etapa prática de tentar trazer uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor nesse sentido do autodesenvolvimento, da independência. Eu acho que esse luto vem com a expectativa frustrada. Veio uma criança diferente, não vamos pensar deficiente, porque o autismo ele é uma condição. Uma condição. Uma condição. Sim. Né? Uma condição que, pelas suas características, se exige tratamentos em algumas áreas, não é? Mas o que eu falo para elas é que o luto não existe, não. Não tem nada de errado com o seu filho. Tem de errado com as outras pessoas que não entendem ele. Errado é a gente, errado é a sociedade, já que o diferente no Brasil sofre bastante. Sem dúvida. Não é? Então não pense esse luto, não esconda, não se prive, não. Ele é maravilhoso, porque de fato as crianças, os adolescentes, eles são maravilhosos, eles são verdadeiros. A gente acha lindo uma fã cantando, gritando no show pelo cantor, tirando a roupa, uma criança flipando, a gente tem nojo. Isso é cultural. Sem dúvida, é cultural. Isso é cultural, a gente acha lindo o torcedor abraçando o outro, o time perdeu, entra técnico, sai técnico, é um brasileiro, é um espanhol, é um chileno, e o time perde, os torcedores, aquele clamor, a gente acha aquilo ali é a maior expressão do amor, mas uma criança não pode flipar, não pode se desorganizar. Flipar causa estranheza, causa estranheza, resistência, até pergunta se aquilo pega. Se me pega num dia de mau humor, vai ouvir, viu? Eita, vai ouvir um monte de desaforo, né, Cíntia? Deixa eu te fazer outra pergunta. Com relação ao espectro, eu me lembro que assim que você chegou, a gente começou a conversar um pouco, e aí você disse para mim, Tereza, não existe essa coisa de autismo leve. Existem 3 níveis dentro do espectro. Fala um pouco mais sobre isso. Vamos tecer um pouco mais de detalhes para trazer esse conhecimento para as nossas mulheres. Então, não existe autismo leve. Não existe autismo leve. Existe um autista da qual ele tem condições de ser mais autônomo, mas a característica do autismo ele sempre vai ter. Certo. O comprometimento da fala, a rigidez do comportamento ou a rigidez cognitiva, a seletividade alimentar ou transtorno alimentar, que é uma outra coisa. Seletivo, a gente todo mundo é. Você come tomate, você não come. Isso. Você come macarrão com molho, você come. Então, você é seletivo, Sim. né? Então, o transtorno é você não comer nada ou só comer aquilo. Ali é um transtorno, é uma característica do autismo. Sim. Não é? Então, não existe o autismo leve. Ele pode ser um autista com maior autonomia sobre a própria vida. Mas o que também não quer dizer que ele vai descer do elevador, pegar ônibus e se embora trabalhar. Ele pode fazer como ele não pode fazer. Ele pode ter relacionamentos como ele também não pode ter relacionamentos. Então, esses níveis têm a ver, na verdade, com o grau de autonomia? Com o grau de autonomia. De fato, é o nível 1, 2 e 3? 2 ou 3. O 3 é o mais grave. O 3 é quando o portador do transtorno, ele depende integralmente de alguém para tudo. Inclusive para a higiene pessoal. Para a higiene pessoal, para se falar, para se comunicar. É o mais grave. Então, o tratamento, para fechar essas janelinhas, ele tem o objetivo de empurrar ele para o 2. Nuno já foi do 3, tá? Sim, E empurrar, falou isso ele para o 1. Para empurrar para que ele tenha mais autonomia. Por isso, muitas vezes, são muitas horas de tratamento, para que a gente vá fechando essas janelinhas e ele vá conseguindo ficar mais autônomo sobre a própria vida. E, gente, gostei muito dessa tua fala. Como é importante. Acho que quando a gente pensa em preconceito, né? Veja o que você trouxe de conhecimento. É possível empurrar do nível 3
para o nível 2, para o nível 1. E essa criança, esse adolescente ganhando cada vez mais autonomia. Mais autonomia. Mas quando a gente tem preconceito, como é difícil enxergar isso, né? A possibilidade do avanço daquela criança e daquele adolescente. Fala um pouquinho sobre preconceito. Você viveu, sofreu preconceito na pele por ser uma mãe atípica? Ah, demais. Os convites de aniversário dos coleguinhas da escola que não chegavam. É terrível isso, né? Ele isolado no recreio. Após o recreio, não tinha uma tarefa adaptada para ele, ele começava a chorar. Aí ligava para a delegacia do meu marido, que era na frente. Aí, assim, era assim um preconceito, era uma intolerância em tê-lo ali, mas obrigados a tê-lo ali, por causa da lei da inclusão. Quem escreveu lá em Brasília, né, não imagina o quanto é difícil, eu entendo. Sim, Então, esse tornar essa lei de fato uma prática, né? Porque às vezes a letra nua da lei é só um texto seco. Seco, e na prática, sim, é difícil. Mas o preconceito, sim, até hoje, até hoje, até hoje. Todas elas sofrem assim, eu sofro também. Mas eu acho que quem perde é a sociedade, porque eles são assim maravilhosos. Eles não vão mentir nunca. Se você, Tereza, disser, Júnior, você só sai daqui comigo, ele sabendo que você é minha amiga, só sai daqui quando a Tereza vier me buscar. Pensando nessa época tão bonita que a gente está vivendo, eu sei que a cultura, essa festividade junina é muito forte, essa cultura aqui no Nordeste como um todo. Em Pernambuco, claro, com o melhor e maior São João do mundo, já aproveito para puxar a sardinha para o nosso lado. É uma constante, os fogos de artifício são uma constante nessas festividades. E eu me pergunto, esses estampidos, qual o impacto desses estampidos na rotina, na vida das crianças, dos adolescentes com autismo e das famílias? São terríveis, Tereza, para ser bem sincera. São terríveis. Nesse cenário, nós conseguimos elencar vários atores. O vendedor que precisa vender, né? A nossa cultura, que é belíssima, como você falou. Como é que a gente vai quebrar uma cultura dessa? A família... Uma tradição, uma né? tradição. Tradição dos fogos. Secular, né? Secular, sem dúvida. A família que já vive um isolamento total, com certeza quer participar. E o atípico, na condição. Será que se a gente não poderia conciliar esses interesses? Qual o impacto de um fogo de artifício desse que é soltado assim de repente em um ambiente que tenha uma criança ou um atípico desse? Ele pode chegar a ter até uma parada cardíaca. É o que a gente chama de desorganização sensorial. Uma parada cardíaca, Cíntia. Cardíaca. Ele pode Eu chegar nunca pensei que pudesse acontecer algo com essa proporção. Porque todos os sentidos deles, em sua maioria, são mais sensíveis. Pode ter um gatinho lá embaixo do carro, lá no estacionamento, lá no Carrefour chorando. Eu e você, a gente não está ouvindo, mas ele está. Está muito agoniado com aquele barulho. É o que a gente chama de desorganização sensorial. Uma crise de estresse, um colapso nervoso. O desejo dele ali é se evadir do local, mas às vezes as pessoas não entendem. Vamos ficar mais um pouquinho? Olha a fogueirinha, a estrelinha. Mas naquele momento ele está sentindo dor. E não é uma dor física, é uma dor que a gente não consegue aplacar com um curativo, um remédio, não. É uma dor neurológica. Ele está ali desorganizado, né? Então, o que é que eu sugiro? Eu amo São João. Já estou no 3º ou 4º vestido só nesse São João. Fazer vídeo, faz assim, faz assim, faz assim. E o que fazer, então? Eu sugiro é que seja trabalhada a previsibilidade. A gente já está em cima do São João, mas eu estou sempre falando para os meus pacientes, vamos trabalhar a previsibilidade. Como? Vamos colocar umas bandeirinhas em casa, colocar a música baixinho. Vamos fazer provas das comidas. Cuidado para você não for alérgico ao leite, tá? Sim. O açúcar, né? Eles são muito sensíveis a isso. Para que ele tenha a previsão do que está vindo pela frente. Do que está por vir. Então, a previsibilidade pode ajudá-lo para que ele não venha a se desorganizar. Pode ajudá-lo bastante. A gente vai conseguir fazer
com que ele, de alguma forma, preveja o estampido, porque é muito surpreendente, né? Às vezes você tá ali com uma musiquinha, a música tá até baixa, de repente vem aquele pipoco. Como prever? As famílias, elas já estão, assim, orientadas quanto a isso, né? Então, assim... Ferramentas, né? Recursos. Vamos tentar que ele tem que participar, ele tem que ser inserido, né? Mostra então, pra gente. Eu sugiro o abafador. Coloca aí, Tereza, o abafador, não é? Para que se um estampido desse é confortável, não é? Muito confortável, muito Bem fofinho. Bem fofinho. E abafa mesmo, gente. E baratinho, R$16. 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 Eu estou conseguindo ouvir Cíntia falar, mas bem baixinho. E claro que a gente consegue também fazer alguma leitura labial. Mas eu acredito que isso aqui, com os fogos de artifício, vai deixar ele mais confortável. E é um conforto, assim, fantástico, porque se acontecer, ele não vai se desorganizar, ele vai estar preparado. Mesmo que ele ouça, não vai ter o impacto que teria sem o uso do abafador. Não é? Gente, então fica a dica, não é? Vai protegê-lo, né? Proteger, assim, baratinho. É uma operação de guerra. Mas também pode acontecer, com essa toda preparação, de repente ele não querer estar num local. E o mais sensato é respeitar a condição. Vamos se evadir. Isso. E realmente sair do local. Sair do local. E os fogos silenciosos, Cíntia, que eu sei que hoje já existem, né? Fogos silenciosos. Aqui no Nordeste, isso ainda é pouquíssimo explorado? Isso é pouquíssimo explorado, mas eu acredito que seja desejado. Eu acho que o que está faltando é a conciliação dos interesses. São fogos, né? São recursos, são artifícios bem caros. Por que não facilitar para o revendedor, considerando que existem tantos atípicos? Sim, você estava me falando na nossa conversa prévia que, na verdade, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem na casa de 700 mil pessoas com diagnóstico de autismo. 700 mil pessoas, de acordo com os últimos dados do IBGE de 2024. De lá para cá... Gente, como desconsiderar essa população? Como desconsiderar? E eles querem vida, eles querem participar. A gente não pode isolar uma família inteira, porque com o isolamento vem a depressão, a ansiedade, separação, até o suicídio. Já teve mãe que se suicidou. Ela não tinha rede de amparo, não é? Então, vamos pensar numa regra, vamos facilitar a revenda do fogo silencioso, não vamos prejudicar o camelô que vende, vamos colocar regras nesses arraiais aí que são maravilhosos. Nossa, mãe, são bons demais, não é? Sim. Considerando essas pessoas, porque essas pessoas, elas querem ser inseridas, elas querem ter vida. E o isolamento não é o ideal para esse tipo de paciente. De forma alguma. E pensando nesse exemplo que você trouxe, quando a gente isola uma criança atípica, uma criança com autismo, adolescente também, a gente está isolando essa mãe também, a gente está isolando esse pai, essa família que precisa participar, ter uma vida social, mas precisa levar seu filho naturalmente, porque a inclusão, o convívio social faz parte da vida. E com a inclusão todo mundo ganha. Se você pensar direitinho, um empresário ganha se ele montar um localzinho. Não é uma sala fechada, não. E hoje empresário. É uma fatia significativa no mercado consumidor, não é? Que consome, que quer ter vida. Né? Você, empresário, pense nesse número de pessoas que querem consumir. O investimento é mínimo. 2 desses no restaurante, uma farmácia, 2. Eles organizados, a gente não sabe que momento ele está passando ali sensorialmente falando. Então essas pessoas, elas querem. Você iria retornar para o local em que o seu filho foi bem recebido e acolhido. Veja, que fala interessante essa sua, gente. Né? 2 abafadores desses num restaurante, numa casa onde funciona com música, onde realmente o barulho acontece. Por que não? E é como Cíntia falou, com certeza essa família ia querer voltar ali para consumir. Exatamente. Uma luzinha indireta, não a sala fechada. Isso seria ser uma inclusão desastrosa. As luzes também impactam. As luzes também impactam. Tudo que causar um estímulo sensorial, luz,
cheiro, barulho, multidão impactam na condição deles. Deixa uma dica para a gente, para as mães, pais atípicos. O que fazer para preparar, então, essas crianças e esses adolescentes para, de alguma forma, participarem das festividades juninas, com base nessa previsibilidade? Deixa dicas. Primeira coisa, ousadia e coragem. Isso a gente tem de sobra, né? A gente tem de sobra. E mãe, então, E precisa ter, né? Ousadia e coragem. Trabalhar previsibilidade. Se ele fosse vestir, se caracterizar de matuto e matuta, cada um mais lindo que o outro, né? A gente vê. Assim, preparar, observar o acabamento da roupa, fazer uma proteção para que aquela costura interna não incomode, vestir várias vezes antes de ir para o local, colocar a musiquinha, sempre dando incentivo social. Você tá lindo, você tá linda, não é? Sempre o abafador colocar a música baixinho e tentar inseri-lo. Porque ele vai ter São João muito tempo na vida dele. Todo ano, afinal, né? Ele vai estar sempre isolado, sempre. Pois é. Como é que vai ser a vida dele? Como é que vai ser isso, a vida dele? Chegou o São João, se tranca, se fecha e vai embora, não é o ideal. O avanço vem com a socialização. O avanço de um neuroatípico, ele vem com a socialização. Então, é indispensável socializar para que ele avance em termos de autonomia. É indispensável para que ele comece a se acostumar com as pessoas e as pessoas comecem a se acostumar com eles. Naturalizar a condição. Perfeito. Eles são maravilhosos. Eu não tenho dúvida. Fala um pouco sobre o trabalho que vocês fazem lá na tua clínica, na Nuno. Como é que você recebe essas mães, esses pais atípicos? Como essas crianças são trabalhadas no teu espaço? A gente trabalha de forma multidisciplinar. Normalmente os laudos vêm sugerindo um tipo de terapia que ele precisa e de forma interdisciplinar. Ele é atendido por vários terapeutas, cada um na sua área, que vão trabalhar as demandas dessas áreas: fono, TO, psicóloga, nutricionista, psicomotricista, zooterapeuta, trabalha com animais. A gente lá tem uma fazendinha, porque bicho é bom, né? Bicho é um negócio. Você tem uma fazendinha aqui no centro, praticamente no centro médico, da cidade. No polo médico. Vaca, Bacana. boi, galinha, coelho, a gente tem lá. O contato com o animal é muito importante, só que de forma técnica, não deixa assim ele livre, né? É muito estímulo. Nós temos lá mini gados, assim, é muito estímulo. As crianças são muito encasteladas, né? O celular é a chupeta desse século, até mais fácil. Toma, menina, aí, né? Então a gente faz esses assim estímulos e eles amam. Eles ficam no terraço da fazendinha toda hora, vendo o boi, vendo a galinha, né? A gente coloca um pinto na sala de terapia. Né? É muito estímulo, ou seja, assim, a gente tira ele do ostracismo, esses estímulos, né? E trabalhar de forma interdisciplinar. O que a sua abordagem está conseguindo pode ajudar na minha. O que a TO conseguiu, da forma como ela conseguiu, pode me ajudar como fono a conseguir. E lá você tem um olhar específico para a criança e o adolescente com autismo e também para aquela mãe, aquele pai. É a mãe vem no combo, ela é a primeira paciente, né? Normalmente é ela que abre as portas. Ela vem com toda a dor, com todo o desespero, com toda desesperança. Não, mulher, não pode, eu preciso de você inteira. Pode, ela é a primeira. Então, o suporte à mãe ou quem estiver representando esse papel é fundamental. Porque às vezes você prepara todo um plano terapêutico, várias horas na semana, várias atividades. Se ela não estiver bem estruturada emocionalmente, tudo aquilo pode assim ruir. E por água abaixo. Ela é a minha primeira paciente, é com ela. Então, é um porto seguro, né? É um porto seguro, ela tem que estar bem estruturada. E os pais,
Se liga no abandono do incapaz. Gente. E os Como isso pais, acontece, né? acontece. Existem índices significativos, né, de mulheres que têm crianças com autismo ou com deficiências e aí terminam sendo abandonadas, não é, por seus companheiros. É porque vamos combinar. Homem não aguenta certas coisas, né? É pressão. É pressão, o filho, o garanhão, que não vê o torcedor do time, vê uma criança frágil. Aí ele se dá de conta, poxa, não tem cura, ele começa a ficar assim pequenininho e... Mãe Cai não, fora. mãe fica. E os pais que eu encontro na clínica, eu tô sempre, ó, tô de olho. Tô de olho em você. Não corra, não. Não é? Mas é muito assim, Isso porque ela mesmo. já vai carregar isso. A mãe, ela sempre sente a maior dor e o pai vai embora. É isso, cara, você vai embora, não é? Falei pra você lá dentro, essa visão do pai me remete a uma história que eu aprendi na Europa, assim dizendo, você planejou uma viagem, digamos, para Veneza. Planejou, você fez um roteiro, você programou o que vai fazer, onde vai Criou ser. toda uma expectativa. Criou toda uma expectativa. Você pensou na roupa de cada dia. 30 dias você pensou na roupa de cada dia. De repente, chega para você apenas a condição de você ir para João Pessoa. Mas eu posso afirmar, João Pessoa é muito bonita. Sim. É E muito na verdade bonita. você pode aprender muito nesse percurso, não é? É. Eu não tenho dúvida de que uma criança com autismo vai ensinar, vai aprender muito, vencer seus próprios limites, mas vai ensinar muito aos pais também. É uma experiência única, não é? Muito, eles são assim brilhantes, eles não vão mentir nunca. Nunca, mentir nunca. Nuno estava dizendo para mim que nós trocamos o boi. Benedito que namorava com Mimosa. Benedito estava ficando grande demais, não podia mais ser terapeuta. Aí trocamos por Capiba. Ele viu Mimosa namorando com Capiba. Mãe, tá errado. Ela tá traindo o Benedito. Ah, meu filho, Vamos explicar isso para Nuno. você vai ter que se acostumar no mundo animal e também acontece. Ou seja, eles são muito literais, eles são muito corretos, eles são muito assim, aquelas caixinhas assim fechadas, eles são muito assim organizados, sabe? E o mundo é multi, né? É. Eu hoje estou na Delegacia de Proteção à Pessoa e já fui da Delegacia da Mulher, já trabalhei com criança, adolescente, pessoa idosa. E hoje eu estou numa delegacia que é especializada no atendimento, no combate ao racismo, à intolerância religiosa, nos crimes contra as pessoas com deficiência e também na LGBTfobia. Então, quando a gente pensa em minorias, na verdade a gente está pensando numa maioria, porque é um público muito vasto de pessoas. Mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas. Esse público é muito vasto e a gente não pode fingir que eles não existem, né, minha gente? Não tem como fingir. Tem mais como correr disso. Precisa, sim, ter espaços para exercerem suas vidas com dignidade e cidadania. E cidadania. Ontem eu estava falando numa palestra que eu dei, dizendo assim, isso vai entrar no colapso. Porque se as pessoas não começarem a se acostumar com esse número muito grande de gente, como é que vai ser isso? Vai ter que se acostumar. E como eu falei para você, o diferente não é deficiente. O diferente no Brasil sofre muito apenas por ser diferente. A mulher, o negro, né, o homossexual, o índio, sofre muito. Sofre muito. As mulheres agora estando empoderadas, eu me coloco aí, porque eu tive que abrir assim as unhas dos dentes, caminho pro meu filho seguir. Conquistar seu espaço, Tá, né, enquanto né? mulher também. E assim, e já me olham diferentes, até as próprias mulheres, por causa da nossa sociedade patriarcal, por causa da síndrome de Cinderela da qual nós somos criadas, assim. Então, como eu me posicionei diferente por uma necessidade de sobrevivência, as pessoas olham para você. O diferente sofre muito no Brasil. Sim. E a gente perde com o convívio com essas pessoas de Uma forma grande próxima. experiência. Uma grande experiência. Né, o grande aprendizado que viria a partir dessa troca. É uma troca maravilhosa, fantástica. E quem não é diferente, né?
Vamos combinar. Nós mulheres, por exemplo, entre as mulheres, somos todas diferentes umas das outras. Entre os homens, são todos diferentes uns dos outros. Então, na verdade, a gente já convive com a diferença há muito tempo, mas a gente ainda preenche essas diferenças com muitos estigmas, né? Verdade. Precisamos abrir espaço. Precisamos abrir, porque não tem bicho de 7 cabeças aí, não. O que te move? A gente está caminhando para o fim, Cíntia. Eu sei que Nuno foi um presente, vejo porque seus olhos brilham quando você fala de Nuno, vejo porque você disse, Tereza, nem luto, essa coisa do luto eu não vivi. Eu vi Nuno e com o diagnóstico de Nuno, a gente já partiu para a prática, me especializei, mergulhei nesse mundo e hoje estou aqui ajudando outras mulheres, outras famílias. Para além de Nuno, o que dentro de você, como mulher, como ser humano, te move a estar nessa luta? A inclusão. Porque eu não sou empresária, eu estou empresária. Então a visão que eu tenho é que com a inclusão todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não é uma visão apenas humanitária. É uma visão de funcionar como sociedade. Todo mundo ganha. Se eles estão incluídos, se alguém pensou numa regra, numa técnica, num caminho e que eles participem, a sociedade toda ganha. Toda ela ganha, não é? Então são paradigmas que são quebrados, são padrões que precisam ser rompidos. Precisam ser quebrados porque são padrões que não servem para nada. Para a realidade que a gente vive. É para a realidade. Então essas mães precisam deixar de ser notícias. Mais uma mãe de um anjo azul, a expressão que se dirige aos autistas, se suicidou hoje. Por quê? Porque o convite da escola não chegou. Por que o convite da escola não chegou? Porque nós somos preconceituosos. Preconceituosos. Então, assim... Porque discriminamos. A sociedade toda ela ganha. O que a gente ganha? Aquela criança ser levada para um abrigo, porque tem família que não quer dar muito trabalho. O que a gente ganha com isso? No mínimo, vão colocar um imposto em cima da gente. Na verdade, a gente não ganha, não é, com esse preconceito. E pior, a gente ainda perde, porque o preconceito suscita violência, várias formas de violências. Você acha, não? Eu escutei muito, esse menino é laudado. Ele pode ser laudado, a pessoa que falou de diabetes. E aí? Eu também posso dizer, você é laudado como diabético. Então, assim, se você for parar para perceber, são coisas assim muito pequenas em relação ao valor da vida. É uma vida, né? É uma vida. O que é uma organização pública e privada sinalizar, colocar um abafador, é só. Teve cego que morreu sem ver o braille. É muito simples. Então, a questão de boa vontade, empatia e uma visão de desenvolvimento. Então, a gente precisa sair do uso dos meros símbolos para a prática da inclusão verdadeira. Prática da inclusão. Uma coisa que você me disse assim que você chegou foi, Tereza, não adianta no shopping ter aquele sinal reservado no estacionamento. A gente não pode ficar só no mundo dos símbolos, né? Os símbolos têm sua força, gente. Os símbolos são importantes porque marcam a necessidade da mudança. Mas o símbolo por si só não traz a mudança que a gente precisa. Não funciona. Precisa de uma mudança de comportamento. Não é, Cíntia? Exatamente. Então, para a gente fechar com chave de ouro, olha aqui e deixa o teu recado para as mães que, como você, estão naquele momento anterior. Todas as mulheres que nos assistem nesse momento, aquelas que estão se vendo naquele momento que você se viu lá no passado, no momento do diagnóstico do filho. Deixa uma mensagem para elas. Eu quero dizer para essas mães que eu posso afirmar com certeza que o autismo ele não é o fim, ele é o começo. Ele é o começo. E para a sociedade, de uma forma geral, eu posso dizer que inclusão é vida e pode ser a sua vida. Amanhã você pode ter uma criança autista na sua família. Aí você vai saber como é difícil. E por que não facilitar a vida dessas famílias agora, com medidas que a gente conversou aqui tão simples? Inclusão é vida.
É isso aí. Deixa teu contato, o Instagram, pode deixar o contato da Nuno também, da sua clínica, manda ver. Pode deixar. A Nuno, ela tem muitos projetos sociais. Agora a gente está trabalhando um projeto social que é o Nuno Teens, trabalhar com os adolescentes de graça, não cobro não. É um presente que a Nuno está dando, tá? Você pode fazer contato com a gente, dúvida, vontade de chorar, reclamar, quero tratamento, como viabilizar. A gente dá esse suporte, orientação. Procura a gente no @nunodesenvolvimento, no zap 982260838, que eu tô lá, vou te ouvir e vou te orientar e te ajudar. Adorei essa coisa da escuta ativa. Precisamos ouvir, principalmente essas mulheres que são a porta de entrada dessas crianças, não é? Repete o @ do Instagram. @nunodesenvolvimento. Lá a gente tem uma cartilha, o que fazer no São João tá chegando, medidas simples que a gente te manda pelo WhatsApp para você fazer, e essa festa vai ser maravilhosa. Cíntia, muito obrigada por essa conversa tão bacana de hoje. Eu que agradeço. Caramba, aprendi muito com você. Tenho certeza que as mulheres que nos seguem também aprenderam muito. Nossa, quem é que não conhece, minha gente? Uma mãe atípica, né? Venhamos e convenhamos. Quem é que não conhece uma criança com autismo, um adolescente com autismo? Todo mundo conhece. E é como você disse, inclusão. O mundo seria muito melhor se inclusão não fosse só uma palavra, né? Fosse uma prática diária. Muito obrigada por partilhar seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço. E aí, você gostou do episódio de hoje? Os conhecimentos aqui partilhados por Cíntia Cardoso, que levam uma vida hoje completamente dedicada a crianças e adolescentes com autismo, neuroatípicos, mulheres, mães atípicas. Fizeram sentido para você os aprendizados aqui partilhados? Então, se você gostou, já sabe. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Compartilha com as amigas, com os amigos, com todo mundo que você conhece. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, da Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama a Delegada. Um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.